Fale conosco, Espírito Santo. Todos nós sejamos visitados por essa palavra. Amém, meus irmãos? Você encontrou o livro do profeta Isaías no capítulo 10. Eu quero ler apenas o verso de número 27. Essa palavra, ela é linda e ela é forte, amado. Diz assim a profecia: e acontecerá naquele dia que a sua carga será tirada do teu ombro, e o seu jugo será tirado do teu pescoço, e o jugo será então despedaçado por causa da unção. Amém, meus amados? É um dos versículos que mais falam comigo na palavra de Deus, mas é justamente esse versículo que Deus, o Espírito do Senhor, pediu para que falasse com você nessa noite. E acontecerá naquele dia, isso não é ordem cronológica, porque esse dia para mim pode ser hoje, para você pode ser amanhã. E acontecerá naquele dia que a sua carga será tirada do teu ombro. Quantos creem nisso? E o seu jugo também será tirado do teu pescoço. Quantos creem nisso? E a Bíblia diz, querido, que o Senhor fará algo com o jugo. O jugo será despedaçado por causa da unção. Palavras de um Deus poderoso para mim e para você. Vamos orar, queridos, pedindo a Ele que fale conosco. Bendito, maravilhoso, santo e eterno Deus. Não há um Deus tão tremendo, não há um Deus tão grande, não há um Deus tão fiel. Papai, nós nos reunimos a cada momento nessa igreja, e a palavra que me vem é gratidão. Gratidão quando eu olho para a minha vida, gratidão quando eu olho para a vida dos meus irmãos. Porque eu sei, papai, o quanto o Senhor tem transformado nossas vidas. Eu posso dizer firmemente que esse homem, que essa mulher, ainda que eles não estejam percebendo, mas eles estão melhores hoje do que ontem. E eles estarão melhores amanhã do que hoje. Porque essa é a graça que está sobre a nossa vida. Uma graça que é cheia de poder e cheia de unção. Fala disso, papai, conosco nesta noite. E que nós saiamos daqui olhando um pouquinho melhor para dentro de nós, sabendo que há algo de Deus que eu posso experimentar, usar, usufruir, e ainda assim se tornar cada vez mais abundante para a honra e para a glória do Senhor. Todo que crê, diga amém. E graças a Deus, meus irmãos. Querida Filadélfia, um instante da sua atenção. Antes de compreendermos do que fala essa palavra, essa profecia, essa promessa de Deus, através da vida do profeta Isaías, é importante, querido, que eu e você entendamos qual é o contexto deste momento. O que se passa no meio dessa palavra tão bendita que o Senhor traz ao seu povo. Nesse momento, o povo de Deus, que simboliza a igreja hoje, porque tudo que foi escrito para nossa edificação, e o Antigo Testamento é sombra daquilo que existe agora no Novo Testamento. Quando nós falamos do povo de Israel, o povo de Deus, é importante que você entenda que o povo de Deus hoje somos nós. Amém? Por isso, querido. Nesse momento, o povo de Deus, o povo de Israel, havia se afastado do Senhor. Eles estavam distantes de Deus, eles estavam em meio a pecado, eles estavam em meio à prostituição religiosa, eles haviam abandonado o Deus de Israel. Foi então, querido, que o Senhor permitiu que o governo, que o império da Síria pudesse vir e trazer sobre o povo de Deus o juízo. Há 2 versículos que eu gostaria de
de provar isso para você aqui mesmo no capítulo 10, quando o Senhor diz assim, no verso de número 5, Ele vai dizer como esse povo se afastou e quem é que Ele vai usar agora para dominar, para punir, para trazer juízo. Ele diz assim, no verso 5 do capítulo 10, ai da Assíria, a vara da minha ira. Olha o que ele diz, ai da Assíria, ela se tornou a vara da minha ira, porque a minha indignação é como um bordão, é como uma vara nas mãos da Assíria. Ele está dizendo ao povo de Israel, eu vou usar esse império, eu vou usar o próprio adversário para corrigir vocês. Eu vou usar a Síria para ser dominador. E eu vou colocar uma vara, eu vou colocar um bordão na mão do inimigo para corrigir vocês. Tamanho é a indignação que eu tenho a respeito de vós. Mas o Senhor não iria permitir que esse povo, o povo assírio, ele reinasse ou ele dominasse por muito tempo. Então em seguida a profecia vai dizer que essa vara vai estar na mão do dominador durante um certo tempo, até que eles pudessem se arrepender. Seria um momento muito difícil, um momento de correção, eu chamo aqui. E ele vai dizer então, no verso de número 12, ele vai dizer assim, agora a palavra é para o dominador. Por isso acontecerá que, havendo o Senhor acabado toda a sua obra, que obra é essa? Essa obra de correção, de ensino, de juízo. Acabando o Senhor toda a sua obra em Sião, em toda Jerusalém, então eu hei de visitar o fruto da arrogância do coração do rei da Síria e a pomba da altivez dos seus olhos. Que interessante. O Senhor, por um momento, igreja, vai usar o inimigo para corrigir o seu povo, porque o seu povo está distante. Mas logo em seguida ele vai dizer, mas eu também virei contra essa altivez, porque a Síria tinha um rei muito altivo, muito arrogante, muito distante de Deus. Era um império maldoso, era um exército distante do Senhor. Mas nem por isso o Senhor deixou de permitir, porque houve permissão de Deus para que Israel fosse corrigida. Se você me perguntar, pastor, era plano de Deus essa correção no caminho? Não. O que Deus tem para nós é que tudo te vá bem. Mas o fato é que em algum momento eles se desviaram, e mais do que se desviar, eles gostaram do caminho que eles foram experimentar, e eles ficaram lá. E para trazê-los de volta, o Senhor vai usar o próprio adversário para dizer, eu vou trazer juízo, e eu vou colocar uma vara. Pensa Deus falando, querido. Eu vou colocar uma vara na mão do teu adversário, e ele mesmo vai corrigir você. Não é a mão de Deus corrigindo, é a mão do adversário. Quando nós entendemos o contexto do que está se passando, nós podemos olhar então para o verso 27 de uma maneira diferente agora. Porque a profecia vai dizer do momento. E a promessa também vai falar desse momento. E acontecerá naquele dia, e eu já vou trazer esse dia para o dia de hoje. E acontecerá naquele dia que a sua carga será tirada do ombro de vocês, Israel. Esse peso que vocês estão carregando, esse juízo que está sobre vocês, vai chegar um dia que eu vou tirar. E esse jugo que o inimigo, que o exército da Síria, que o rei da Síria colocou sobre vocês, eu também vou tirar. E mais do que isso, eu vou despedaçar o jugo, porque eu vou trazer unção.
Após ser corrigido, eles se arrependeram. E aí é o momento da unção, ela ser estabelecida na vida do homem. Não se engane, unção não vem se você não se arrepender. O que você faria com unção de Deus, se de fato você não tem arrependimento? E é isso que Deus está fazendo aqui. Para te usar da forma que eu quero usar, esse jugo não vai poder mais estar na sua vida. Interessante que ele fala de um dia. Vocês vão passar pelo juízo, vocês vão passar por um momento muito difícil, mais adiante, eu prometo, a minha misericórdia vai se manifestar. E eu vou agir com bondade. Interessante, queridos, igreja do Senhor, que é exatamente assim que Deus trabalha. Às vezes nós temos momentos na nossa vida delicados, momentos que às vezes, queridos, são trazidos pelas nossas próprias escolhas. E outros momentos, querido, que não é nem da escolha, mas é o inverno que chegou. Não é isso? A estação vem, querido, sem ser chamada, porque a época de cair as folhas também vem. A época de coisas difíceis na nossa vida, pastor, parece que vem uma coisa atrás da outra. É o inverno. Momentos que nós passamos, querido, que às vezes não chega nem a entender. Mas o fato é, querido, que quando nós entendemos a profecia, nós descansamos. Porque o Senhor vai falar de duas coisas aqui, querido, que a vida de um homem pode estar de alguma forma sendo influenciado. O Senhor diz que sobre esse povo que está vivendo um momento difícil, duas coisas estão caminhando junto com eles: carga e jugo. Diga carga e jugo. A carga o que é, pastor? Carga é algo que você está carregando, querido, que o Senhor tem dito para mim e para você sempre. De altar, visitando, em profecia, que essa coisa do teu passado que você tem carregado, ou essa preocupação do futuro que você nem viveu e que às vezes acrescenta nesse saco, isso você não precisa mais carregar. É isso que o Senhor está dizendo para eles: olha, sabe aquela coisa que vocês fizeram lá no passado? Quando eu visitar vocês, eu vou tirar essa carga. Eu vou tirar esse pensamento que fica batendo. E que algumas vezes o inimigo vai sempre dizer para você, querido: olha, você vai viver porque você fez aquilo, porque você participou daquilo. Mas quando o Senhor vem, querido, Ele arranca de nós o fardo pesado. Amém, amado? É isso que Ele está falando para a nação de Israel: eu quero vocês novamente. Eu vou visitar, vai ter um dia que eu vou visitar, e essa carga que vocês estão levando, esse momento difícil que vocês estão vivendo, eu vou tirar isso da vida de vocês. Esse pensamento vai ser arrancado, essa coisa que está martelando, essa coisa que está doendo, essa coisa que está trazendo tristeza para a sua vida vai passar, porque eu vou arrancar esse peso. Amém, querido? Diga para o teu irmão, para a tua irmã: essa carga vai ser arrancada. Aleluia. A carga fala de pensamento. A carga, biblicamente falando, aponta, querido, para aquilo que está dentro. Você sabe que tem pessoas, querido, que carregam cargas não só de si, mas elas carregam a carga da família inteira. E elas vão se julgando fortes. E elas vão carregando problema de um, carregando problema de outro, problema de pai, problema dos filhos, problema dos irmãos. Elas vão acumulando. E elas vão vivendo uma vida, querido, cheia de preocupações que nem delas deveriam ser. E isso às vezes tem roubado o seu vigor. Isso tem roubado sua alegria.
Se aquilo que nós temos vivido já é suficiente, querido, para estar vigiando, para não deixar roubar contentamento e celebração, quanto mais os problemas que não são seus. Eu vim aqui para te dizer que o Senhor está no controle de tudo. O Deus que você serve é fiel, e Ele está vendo tudo. Amém, querido? Arranque essa carga hoje. Esse dia, profeticamente falando, é hoje, para mim e para você. Para nós que estamos ouvindo essa palavra, talvez lida, talvez Deus já falou com você em outros momentos, através desse mesmo versículo. Mas para hoje o que Deus tem é, essa carga pode ser arrancada. Você não precisa andar com essa dor. Amém, queridos? A carga fala de pensamento, foi isso que o Espírito me disse. A carga fala de algo que eu estou levando, que eu estou carregando. Eu sempre gosto de usar o exemplo lá do pastor Luiz Henrique, que sempre me vem na memória quando eu falo dessa coisa que vai sendo carregada. Do macaquinho pequeno que ele comprou. Um pastor que esteve aqui, que visitou os Estados Unidos, e ele disse que ele chegou lá pela manhã, ele foi sair às compras, e a primeira coisa que ele viu foi um macaquinho pequeno, desse de trocar pneu do carro. Ele falou, mas que coisa diferente, é pequenininho, eu consigo usar facilmente. Não, mas desse aqui no Brasil não tem, eu vou comprar. E ele comprou o macaquinho. Só que, querido, ele colocou na bolsa, e ele começou a andar o dia todo com aquele macaco. E ele disse que chegou no final do dia, ele já não aguentava mais. E ele disse, mas parece que transformou num gorila. Porque você vai carregando, e aquilo que é pequeno fica grande. Nós vamos carregando muita coisa, querido, na nossa vida. E nós não precisamos carregar. Nós ficamos, querido, martelando, às vezes até sem dormir, coisas que o Senhor já disse para você que está cuidando. E não se engane, conhecendo Deus, Ele não vai ficar a noite inteira falando para você, olha, eu estou cuidando, eu estou cuidando, eu estou cuidando. Há momentos na minha vida que eu falo com Ele, e Ele diz uma vez só, e eu fico lá, Deus, fala de novo, Ele não fala. E às vezes vem aquele pensamento, mas será que foi a minha cabeça? Ai, será que Ele falou mesmo? É que nós queremos Ele falar de novo, e de novo. Nós queremos que Ele fique lá no berço, balançando o berço, falando, estou cuidando. Mas você já está um grandão. E você dentro desse berço vai ficar uma marmota. Você já dorme em cama grande. Não estamos mais no berço. O que você está falando, pastor? Eu estou falando que quando Deus fala, nós ouvimos. E nós sabemos que é Deus falando. Então como que eu tenho que trabalhar isso? Trabalhar o meu próprio interior. Dizer para mim mesmo que se Deus falou, vai romper. Se Deus falou, vai acontecer. Se Deus falou para mim tirar, eu vou tirar. Porque Ele é fiel. Chegará o dia, Israel. Chegará o dia, povo meu, que se chama pelo meu nome, que tem o sangue do Cordeiro. Eu vou tirar esse peso das suas costas. Eu vou tirar de você essa coisa que você está carregando que não precisa. E em seguida Ele vai dizer, eu também vou tirar o jugo. Você sabe que jugo, biblicamente, querido, é um instrumento que se colocava no pescoço de dois animais para andar junto. Geralmente se colocava o animal mais velho com o animal mais novo, também já disse isso aqui algumas vezes. E o jugo, querido, era colocado para andar conforme o outro dizia para andar. Pastor, e o jugo é bom ou o jugo é ruim? Depende de quem está do lado.
Porque o próprio Jesus em Mateus vai dizer que ele também tem um jugo. E que ele vai colocar um jugo sobre você. Então se você me disser o jugo é bom, o jugo é ruim. É a mesma coisa de você perguntar, né? O dinheiro é bom, o dinheiro é ruim. Eu pergunto isso na aula da escada da fé que fala de Mamon. Até essa aula é terça. E eu pergunto para as pessoas, o dinheiro é bom, o dinheiro é ruim? E se vai que alguém levanta lá para rasgar uns 50 reais, eu já digo, traz aqui antes. Porque sabendo usar o dinheiro é bom. E o jugo? No caso de Israel, o jugo teria que ser tirado, porque quem estava ali dominando era a Síria. E a Síria estava levando eles num caminho de escravidão, de dor. Aquele guia estava maltratando o povo de Deus, estava dominando e tinha uma vara na mão. Mas quando eu olho para o jugo do Senhor, Ele diz, o meu jugo é leve, é suave. Você nem vai sentir que está no teu pescoço. E eu vou te guiar. Vou te guiar por caminhos de vida eterna. De bondade, de misericórdia. Vou te caminhar em meio aos passos verdejantes. Vou te levar na sombra. E ainda que você esteja passando num deserto, vai ter uma mesa te esperando. Eu vou te guiar. O jugo, quando Jesus é o guia, quando o Espírito Santo é o guia, o jugo é bom. E ele deve existir na nossa vida, porque eu e você, sem o jugo do Espírito Santo, nós nos perdemos. E é bem capaz que diante das loucuras que nós fazemos, sem a direção do Espírito Santo guiando, eu vou colocar minha cabeça debaixo do jugo de Satanás. Que é isso que as pessoas têm feito. Elas deixam o jugo do Senhor e elas dizem, está pesado para mim. E elas vão colocam seu pescoço debaixo do jugo de Satanás. E elas acham que ali está bom. Só que elas estão cegas de novo. E o dominador que está do lado está levando para a morte. E elas não estão percebendo. Provérbios diz que a mulher, que é prostituta, ela fica na janela, ela solta o cabelo, ela faz uma maquiagem no rosto, ela deixa o perfume ir para a rua, e o homem vai passar, ele é atraído pelo perfume dela. Sabe o que a Bíblia diz? Ele é como um boi que está indo para o matadouro, sem perceber, ele vai morrer. Sem perceber, ele vai desviar os passos, e ele vai morrer. Que morte é essa? Eterna. É por isso que algo diferente acontece com o jugo do dominador. A profecia diz, eu venho, eu tiro a carga dos ombros, eu também tiro a carga do jugo, eu tiro o jugo do pescoço. Mas com o jugo ele tem um tratamento diferente. Ele diz, quando a minha unção vier, eu vou despedaçar esse jugo. Por que ele está dizendo isso? Porque para aquele lugar ele não vai permitir que você volte mais. Quando a unção de Deus vem,
a unção genuína de Deus vem, ela manifesta o reino. Diga, quando a unção de Deus, ela vem, ela manifesta o seu reino. E o reino de Deus é o quê? Palavra. O reino de Deus é dunamis. O reino de Deus é poder. Dunamis, no hebraico, da mesma palavra que dá conotação para dinamite, explosão. É por isso que a unção despedaça o jugo. Porque quando a unção de Deus vem de verdade, ela quebra o que te prendia. Amém, Val? Ela quebra o que te prendia. Por que que alguém que experimenta Deus de verdade não volta mais para debaixo do jugo do inimigo? Porque o jugo foi quebrado, despedaçado. Pode às vezes carregar carga ainda, pode, porque o pensamento está trabalhando. E essa mente, você não lutar contra ela, todo dia você vai pegando coisa pelo caminho. Você vai trazendo para a sua vida sem necessidade. Mas chega, querido, o dia seguinte, a Bíblia diz que o Senhor visita os seus enquanto dorme. E a medicina também diz que a nossa mente é varrida enquanto nós dormimos. E toda sujeira que está na mente vai sendo tirada. Então é possível que alguém um dia está com uma carga e no dia não esteja mais. Mas jugo é diferente. E é sabendo disso que o Senhor diz: o jugo eu vou despedaçar. Você não vai voltar mais, ainda que você procure, para aquele lugar. Você não volta mais. Diga para o teu irmão, mas diga cheio de fé, viu, querido? Para o jugo de Satanás, você não volta mais. Quem foi que disse que o reino de Deus é poder? Paulo. Quando ele escreve a carta de 1 Coríntios, no capítulo 4, no verso 20, ele diz: porque o reino de Deus não consiste em palavras, em logos, mas consiste em poder dunamis. Por que ele fala isso? Porque estava vendo lá uma discussão lá, querido, naquele tempo, na igreja de Corinto, que uns diziam que era de Paulo e outros diziam que era de Apolo. Havia outras seitas que também se levantavam bandeiras dizendo: mas eu sou de fulano, eu sou de ciclano. E aí Paulo diz assim: para que essa discussão é insensata. Porque quem tem o reino de Deus manifesta. Vou falar até que você diga. Quem tem o reino de Deus manifesta. Não precisa ficar tentando, querido, convencer com palavras. Que o reino de Deus se manifesta com poder. Mas passou só a sombra e tem tanta unção que cura? É poder. Aí fez uma oração longa aqui. Não, fez uma oração simples, foi bem simples. Mas curou? Curou. A manifestação do reino de Deus não é para chamar atenção para você, para Ele. Mas como é que pode aquela senhorinha simplesinha? Pode dar muito fruto. Mas como é que pode aquele que aceitou Jesus agora? Está certo, está cheio de sede de Deus, mas eu nunca vi acontecer isso com ninguém, com ele aconteceu? Pode. Não tem idade. Não tem tempo de igreja. Tem sinceridade.
Ah, isso tem. E se Deus disser, eu vou trazer unção na tua vida agora, esse jugo vai ser despedaçado, essa carga vai ser tirado, é o que precisa. E Ele vai fazer. Se Ele olhar para você, Filadélfia, e dizer, eu vou encher essa igreja de poder, ai, recebe. Eu vou trazer um tempo sobre essa igreja, que o reino vai se manifestar sem falar. Ó, querido, não vai ter nem muito trabalho, viu? Entrou, já sentiu a glória. Mas para isso, querido, Ele vai juntar brasa com brasa. Eu vou dizer de novo, estou quase terminando. Ele vai juntar brasa com brasa. Que uma brasa quente com outra brasa quente, olha, querido, esse calor aumenta. E junta com outra brasa, e vem outra brasa. E se tiver meio morno, um monte de brasa acesa, o que estava morno fica quente também. Aí, pastor, mas não era pedra com pedra? É, hoje é brasa com brasa. Edifício de brasa. E vai olhar de longe, vai ver só fogo. Coisa linda. Quem é, querido, que cheio do Espírito Santo, cheio de unção, vai lembrar de carga. Ai, mas o pensamento não tem lugar mais. Não tem. Ó, querido, tô para te dizer e já vou dizendo. Cheio de unção, cheio do Espírito Santo, não tem nem lugar para pensamento ruim. É isso ou não é, querido? Ô mulher cheia do Espírito Santo, é isso ou não é? Ô homem cheio do Espírito Santo, é isso ou não é? Ai, pastor, você viu lá e voltou lá para outra religião, voltou para o mundo. Como é que explica? Não explica, viu, querido? O fato é que quem experimentou de verdade não troca por nada. O reino de Deus não é religião. O reino de Deus não é palavra. O reino de Deus é poder. É unção. Amém, querido? Que unção é essa? Unção que despedaça todo jugo. Por isso que a palavra de Deus diz que em Cristo, quando eu sou livre, verdadeiramente eu sou livre. Amém, querido? Por que que eu sou livre? Porque até o jugo Ele despedaçou, Ele desfez. Não existe mais jugo sobre a sua vida. Amém, querido? Mas você não falou que tem um jugo do Senhor? Ai, querido, estou falando do jugo da velha criatura. Aquele não tem mais. Aquele era pesado, aquele escravizava, aquele estava te levando para a morte, aquele só tirava de você. E o jugo do Senhor? Ah, esse é maravilhoso. Esse é maravilhoso. Esse eu ponho a cabeça de baixo. Ela me leva. Você vai entender o que eu vou te falar, viu, querido? Às vezes você não tem um animalzinho lá dentro de casa. Você vem com a coleirinha assim e fala, vamos dar uma volta. Mas entra sozinho. Não é? É. Mas entra sozinho. Eu tenho uma cachorrinha lá. Você pegou, mas vai dar uma volta, mas põe aqui agora. Assim somos nós com o Senhor. Onde você quer me levar? Me põe, pode pôr. Onde você quer que eu vá com você? Eu vou. Vou te levar para um caminho estreito. Eu vou. Ó, vou te levar para um caminho cheio de dificuldade. É com você? Eu vou. É pelo vale da sombra da morte. Tu estás comigo? Eu não temo. Eu vou.
O reino de Deus não é discussão, religião, minha igreja é melhor. É reino. Quem você serve? O Senhor. Como que você está? Maravilhosamente bem. Olha, querido, pode estar uma luta. A pessoa cheia de Deus, ela fala, mas está tudo uma maravilha, pastor. Estou terminando. Fui ontem, na empresa de um irmãozinho lá. E eu cheguei lá, a recepcionista veio me atender e ela veio me abraçando. E eu falei para ela, tá tudo bem? Ela falou, tá uma maravilha. Ela me surpreendeu com a resposta. Que resposta boa, eu disse para ela. Ela disse assim, posso te contar, pastor? Ela é daqui. Eu falei, conta. Você tem um tempinho? Eu falei, vou até sentar. Então, e ela contou o que Deus está fazendo com o marido dela, com a filha dela, com a casa dela. Contou que tinha promoção no trabalho. E o senhor não sabe onde conseguimos um carro novo. Ela contou mais várias coisas. Eu falei, tá bom mesmo, né? Deus é bom, querido. Olha, eu falo isso de boca cheia. Deus é bom. Diga para o teu irmão, Deus é muito bom. Aleluia. Sabe por que tudo isso é possível, querido? Porque Ele se esvaziou para você ter. Estou terminando. Falei isso várias vezes já, né? Ele se esvaziou para você ter, querido. Ele deu tudo para mim e para você que não tínhamos. A unção que Ele trouxe não só despedaçou o jugo, mas te fez você uma nova pessoa, capacitado a fazer o que nasceu para fazer, a ser o que nasceu para ser. Amém, meu irmão? Você crê nisso?